Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 130. Alimente o seu superpoder. Oi, gente, tudo bem? Hoje, então, vamos continuar um pouco mais de informação do livro Limitless, do Jim Kwik. O livro, então, que fala sobre o grande poder que nós temos, que é o nosso cérebro, a nossa mente. E nesse episódio, vamos falar sobre, então, alimentar isso que é tão poderoso, que é esse presente maravilhoso que nós temos. Se você está aqui escutando um podcast, você é uma daquelas pessoas que também querem aprender mais, querem crescer, querem se desenvolver. Então é importante que a gente entenda como que funciona a nossa cabeça para a gente aprender a como aprender. Sendo então esse a base de toda a vontade de ensinar do Jim Kwik, que é que as pessoas aprendam como aprender. Não o que aprender, mas como aprender. É muito importante. Então ele fala nessa parte do livro aqui que o nosso cérebro é um grande presente. Nós devemos ser muito gratos pelo nosso cérebro, que a gente tem um poder incrível dentro da gente, que a gente precisa ter essa noção de que ele é tão bom assim. Ele fala que nós temos mais de 70 mil pensamentos por dia, gente. É muita coisa. E uma coisa que ele fala é que o cérebro ele tem a capacidade de neuroplasticidade. O que é isso? O cérebro ele pode ele pode mudar e se moldar com as nossas ações e com o ambiente onde vive. Então, o cérebro está sempre mudando e sempre se modificando de acordo com aquilo que você está vivendo, com o que você está aprendendo. E ele fala, até tem uma parte do livro que ele fala que tem muita gente que pensa, porque pessoas que passaram por muitos problemas, foram privados de muitas coisas, vão ter um cérebro, digamos, não tão rico ou não tão bom, mas que isso não é verdade, porque muitos problemas, muitos desafios que a gente passa na vida faz com que a gente se torne criativo em pensar em maneiras de como sair dessa, como querer melhorar. E isso vai deixando muitas vezes teu cérebro muito mais forte. É por isso que é bem comum você escutar histórias de sucesso, de pessoas de sucesso que vieram de situações bem difíceis, bem complicadas, e depois se tornaram pessoas muito bem-sucedidas, porque elas tiveram que trabalhar bastante o cérebro delas. Então, como já foi falado num outro episódio, o nosso cérebro é que nem um músculo, quanto mais a gente usa, mais forte ele fica. Essas pessoas precisaram trabalhar além do que muitas pessoas talvez precisassem ter trabalhado. Então, isso é o poder da neuroplasticidade. É um assunto bem falado no momento atual. Muita gente está estudando e querendo aprender mais sobre essa neuroplasticidade. Mas o que a gente pode reter aqui nesse episódio é que essa neuroplasticidade, então, é esse poder que o cérebro tem de mudar e se moldar a cada ação, a cada experiência que a gente passa. E ele fala que cada vez que nós aprendemos uma coisa nova, nós fazemos novas conexões dentro do nosso cérebro. E quando a gente aprende alguma coisa nova, a gente tem novas conexões. Quando a gente lembra das coisas que a gente aprendeu, a gente mantém e sustém ainda mais forte, deixa ainda mais forte essas conexões. Por isso que sim, muitas vezes a gente aprende alguma coisa e depois a gente esquece. Quando a gente aprende e lembra, a gente mantém e deixa fixa essas conexões. Então, essa é a importância de aprender
para a vida, não só aprender para aquele momento, aprender só para um vestibular, depois você nem sabe o que você aprendeu, por exemplo, ou para uma prova, alguma coisa que você quer passar, aí você aprendeu para passar num teste, depois você esquece, você não vai manter essas conexões. Agora, quando a gente aprende e lembra delas, a gente está mantendo essas conexões. E uma outra coisa legal também é que tem bastante gente agora estudando sobre a conexão que tem do nosso cérebro com o nosso intestino. O intestino é dito como o nosso segundo cérebro. E por que isso? Porque tem muitos neurônios que se comunicam entre nosso intestino e nosso cérebro. Isso ainda está sendo muito estudado, mas tem muita coisa vindo à tona. Eu já li em alguns outros lugares sobre a importância de você ter uma saúde intestinal muito boa. Eu sei que parece meio louco falar de intestino e cérebro, mas pense alguém que tem sempre prisão de ventre, por exemplo. Essa pessoa geralmente não está de bom humor. Pergunte para qualquer um, se não é você, se tem alguém que tem problema. Essa pessoa, ela tem um estresse, tem alguma coisa que não tá legal. Então, estar com um problema no intestino também afeta muito o nosso cérebro. Então, a saúde intestinal é muito importante. Como eu falei, está sendo ainda muito estudado, mas tem muita gente tratando casos até de problemas mentais, doenças mentais, cuidando do intestino dos pacientes. Cuidando no sentido que verificando o que eles têm que comer, como que vai ser a alimentação, que isso altera no humor das pessoas. Eu posso dizer, tenho essa experiência, porque eu tenho nutricionista, naturopata que trabalha comigo, que me ajuda nessa questão do meu intestino, que eu não sabia que tinha alguma coisa a ver com, às vezes, com meus estados de ansiedade, depressão e tudo mais, mas é que o nosso corpo ele é inteiro ligado, tudo conectado. Então, uma das coisas mais importantes que eu tenho visto de vários médicos que eu sigo, que falam sobre essa parte de saúde e saúde do intestino, falam da importância de a gente manter saudável o nosso intestino. Então, dito, o Jim Kwik comenta no livro como o intestino é o nosso segundo cérebro. E ele fala sobre, então, nutrientes, que os nutrientes que nós comemos, ingerimos, eles falam que nutrientes são absorvidos pelo nosso intestino e precisamos desses nutrientes. Então, é o intestino que absorve. Quando a gente come alguma coisa, vai ser no intestino que os nutrientes vão ser absorvidos, as vitaminas e tudo mais. Se a gente tem problema ali no intestino, a gente pode comer super bem, mas os nutrientes não são absorvidos. Então, a gente precisa desses nutrientes para abastecer o nosso cérebro. Então, porque o que a gente come alimenta o nosso corpo inteiro. Então, mesmo que o nosso cérebro seja muito pequeno em relação ao nosso corpo todo, se você pensar no tamanho do cérebro em si, com relação ao teu corpo inteiro, acredite ou não, a quantia de energia do que tudo que a gente consome, 20% é gasto pelo cérebro. 20%. Então, o que a gente come, o tipo de nutriente, como a gente se alimenta, é muito importante também para saber como que a gente está aprendendo melhor, tendo ideias mais claras e tudo mais. Então, os nutrientes são super importantes. E ele faz toda a diferença de como a maneira que o cérebro vai funcionar. E a gente tem, então, a ligação entre o intestino e o cérebro. A gente tem neurotransmissores, que são, por exemplo, vocês já ouviram falar da serotonina, dopamina, são tipos de neurotransmissores que a gente precisa para a gente se sentir bem. E além disso, a gente tem o microbioma, que é dentro do nosso intestino, que é único de cada um.
Eu já também ouvi falar, não tenho dados aqui para mostrar para vocês, mas já tem médicos que conseguem estudar o eu acho que eu tô falando certo, o microbioma de cada pessoa, porque como cada pessoa tem um diferente, que é tipo uma rede de bactérias no teu intestino, e essa rede de bactérias é super importante para essa absorção de nutrientes e tudo mais. Então hoje, isso ainda tá tudo avançando, mas é possível já você verificar como que é de cada um. Por exemplo, eu vou no médico, ele investiga como que é minha rede de bactérias ali, para saber o que é melhor para mim, para eu comer, o que eu não devo comer, para me ajudar na absorção de nutrientes. Gente, eu sei, é muita informação, mas o que eu queria dizer para vocês aqui é assim: o nosso corpo está todo interligado. E como o Jim Kwik fala sobre o cérebro, é importante a gente saber que tudo que a gente come também afeta o nosso ânimo, a qualidade com que a gente coloca para dentro, a qualidade de comida que a gente coloca para dentro do corpo, não afeta só a tua saúde física no sentido, eu tenho estou pesando a mais do que eu deveria, questão física de beleza, digamos assim. Não, ela afeta também o teu ânimo, a tua disposição, a tua energia. Então é muito importante a gente cuidar e alimentar muito bem esse nosso superpoder, que é o nosso cérebro. Porque é com ele que a gente faz tudo que a gente precisa, é dali que a gente tira nossas ideias, nosso ânimo, nossa vontade de seguir. E, principalmente, a gente tem a disposição para estar sempre aprendendo coisas novas e melhorando e evoluindo e fazendo o nosso, então, desenvolvimento pessoal. Legal, né, gente? É muita informação aqui sobre como alimentar o seu cérebro, como cuidar. Eu sugiro que vocês, sempre que possível, converse com um nutricionista, com médicos naturopata, alguém que possa te dar dicas sobre como você está se alimentando, se está correto ou não está. Tem muita coisa que a gente mesmo já sabe, né? Que deveria estar consumindo menos açúcar, menos isso, menos aquilo, enfim. Não sou nutricionista, não tenho intenção nenhuma aqui de passar alguma coisa para vocês, mas a ideia aqui é fazer você pensar que sim, se eu quero melhorar minha disposição, se eu estou precisando estudar para algum teste, para alguma coisa, que eu preciso cuidar com o que eu como, que eu preciso pensar na minha saúde como um todo, que isso vai afetar a minha capacidade de energia do meu cérebro para entender ou não as coisas que eu preciso entender. E ele fala aqui também que esse poder da mente, o poder do cérebro que a gente tem, ele vai então depender de como que a gente cuida do nosso corpo. Ele vai falar também sobre como aprender, como a gente pode buscar mais informação, porque ele até comenta que hoje as escolas, a gente vai para a escola e todo mundo fala o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa pensar e o que a gente precisa lembrar. Mas o que está faltando na educação para a gente alimentar melhor o nosso cérebro seria saber, então, como aprender, como pensar e como lembrar das coisas. Isso são coisas que deveriam ser incluídas na educação. Se até hoje não foram incluídas, quem sabe um dia ainda seja, mas se hoje a gente está precisando disso, aí vem então o Jim Kwik ensinar. Já que temos tantas coisas que nos falam o que temos que aprender, o que temos que pensar, o que temos que lembrar, vem a gente então para pensar como eu vou aprender, como eu vou pensar e como eu vou lembrar. Então cuidando do nosso superpoder, do nosso cérebro. Beleza? Porque assim, gente, quanto mais rápido a gente aprender, mais rápido teremos sucesso. E isso em qualquer área da nossa vida. Então leia muito, aprenda muito, mas cuide do seu cérebro. E antes até de finalizar, deixa eu ver aqui.
Ele conta uma história aqui sobre você... Que ele falou, né? Então, quanto mais rápido você aprender, mais rápido você vai ter sucesso. E isso vai para muitas profissões também. Quanto mais conteúdo, quanto mais a gente conseguir reter as informações que a gente precisa para uma profissão, melhor a gente vai ser valorizado, pois a gente vai ter mais conhecimento para passar e mais valor para dentro de uma empresa ou para a tua própria empresa. E ele conta a história, então, de uma empresa de energia elétrica. Na verdade, era uma fábrica muito grande que dependia muito da energia elétrica para funcionar. E um determinado momento aconteceu que teve um blackout. Acabou a energia elétrica e ninguém sabia o que estava acontecendo. Aquela loucura, todo mundo tentando resolver e nada. E a fábrica dependia de tudo aquilo, dependia daquela energia para dar conta. E chamaram então um especialista que entendia daquele tipo de empresa para saber qual que era o problema. Ele chegou lá e foi até a máquina da energia e tudo mais. Chegou lá, olhou todo aquele quadro, todos aqueles botões, tudo que tinha de informação e todo mundo ansioso para ver se ia resolver. Ele olhou bem, pegou uma ferramenta, apertou o parafuso e a luz voltou. E tudo ficou maravilhoso. E o chefe, o diretor da empresa, então ficou tão feliz e falou: Nossa, muito obrigada, foi tão rápido, você conseguiu tão rápido, quanto que eu devo a você? Dele, $10.000. Daí o cara, você ficou louco, né? $10.000? Você veio aqui em 2 minutos, apertou um parafuso e tá me cobrando $10.000? Ele falou: me dá o teu... Eu quero ver a tua lista de... como é que fala? A tua lista de atividades, o que você usou para poder justificar esses $10.000. Aí ele colocou, então, no recibo dele, assim: apertar parafuso, $1. Saber qual parafuso apertar, $9.999. Então, o conhecimento é muito importante para a vida da gente. A gente consegue tirar aí bom proveito, porque assim, ele levou muito tempo para aprender qual parafuso. Não foi só porque ele fez isso em 5 minutos, apertou um parafuso e deu certo, que aquilo não vale nada. Ele precisava saber qual parafuso apertar. Então isso faz parte do que a gente aprende, que a gente precisa aprender, mas como a gente aprende para saber, ou para não esquecer e para saber nos momentos que a gente precisa, o que a gente precisa saber. Beleza, gente? Então é isso. Vamos lá, saber alimentar bem o nosso superpoder, que é o nosso cérebro. E volto com mais dicas e ensinamentos do autor Jim Kwik. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!